Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando mais um Momento Jurídico. Como eu sempre digo, aquele encontro que nós temos aqui semanalmente e onde eu procuro no meio social buscar pessoas que sejam importantes para bater esse papo aqui conosco. Hoje eu formalizei o convite há uns 5 ou 6 dias atrás e ele gentilmente aqueceu, concordou, verificou lá as suas ocupações, os seus eventuais impedimentos e hoje está aqui conosco para tratarmos de assunto cultural. Ele é um intelectual de primeira linha, apesar de jovem ainda, ele é aquele indivíduo que eleva nossas Alagoas em qualquer quadrante desse país que ele chegue. Estamos aqui com o nosso caríssimo Diógenes Tenório Júnior, que nós o chamamos carinhosamente de Dioginho, eu que conheço ele há mais de 30 anos, há mais de 3 décadas. Ele é integrante da Academia Alagoana de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico daqui das Alagoas. Como disse o professor Edson Numeriano, disse, olha, quando se trata de acidentes geográficos, deu aquela explicação técnica. Então ele é das Alagoas. Como é que eu devo chamá-lo? Diógenes Júnior, Dioginho, como é que você, doutor Diógenes? Me explique aí, me esclareça logo isso. Doutor Jerônimo, eu quero primeiro agradecer mais uma vez essa oportunidade. O agradecimento é nosso. De estar aqui, porque esse é um programa que realmente sempre traz discussões, debates, conversas que são muito relevantes e que contribuem muito para o nosso aprimoramento intelectual. O senhor me chama como quiser, como sempre me chamou. Eu acho que o mais importante é que qualquer que seja a forma de tratar, haja o respeito e a consideração, que no nosso caso são recíprocos. Claro, nós nos reciprocamos em respeito e consideração. Aliás, nesse sentido, esse respeito e essa consideração decorrem de uma amizade anteacta que eu tenho com teu pai. Eu era advogado, ele também é advogado, você devia ser um garoto, ainda aos seus 10 anos, não sei, estou se chutando, e nós já cruzávamos ali naqueles corredores do fórum. Na Senador Mendonça ainda. Na Senador Mendonça, depois onde hoje é a Escola Superior da Magistratura, ali, mas sempre de forma respeitosa. Tivemos, inclusive, em posições antagônicas numa ação memorável aqui, uma ação bem interessante, que exigia técnica, né? Isso é muito importante, né? Porque a nossa amizade, ela tem uma origem muito segura, uma origem muito elevada, que é com teu pai. Para nós conversarmos aqui o nosso périplo, a nossa caminhada, você integra 2 grandes instituições, pelas quais eu tenho um respeito inexcedível, eu sei que não gosto disso aqui. Um é o Instituto Histórico e Geográfico, a outra é a Academia Alagoana de Letras. Vamos começar pelo Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Eu esclarecer para o nosso público o que precisa, o que é necessário para que o indivíduo ingresse naquela vetusta instituição, naquela vetusta e nobre instituição. O que é preciso? O indivíduo vai passando na porta e diz, eu quero entrar aqui, eu quero fazer parte da instituição. É possível isso? Não, né? É possível, mas antes de falar sobre esse detalhe, sim, eu gostaria de contextualizar a importância do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, que é, doutor Jerônimo, a instituição cultural mais antiga de Alagoas e é uma das mais antigas do Brasil. Do Brasil. Ela é a segunda do Brasil? É a terceira do Brasil. O nosso instituto, no ano passado, 2019, ele completou 160 anos de fundação. Quase 2 séculos, quase 200 anos de atuação contínua e profícua na guarda e na conservação de tudo que diz respeito à memória histórica e cultural de Alagoas. Imagine o senhor que ao longo desses 160 anos, todos os grandes nomes de Alagoas, os nomes tutelares das Alagoas, passaram por lá. Olá. Aqueles que nós ouvimos falar hoje com reverência, como um Tomás Espíndola, como um Moreira e Silva, como um Osório Gato, enfim, todos esses homens, não é, nessas mais diversas áreas, eles deram a sua contribuição ao Instituto. Fernando de Lima foi? Fernando de Lima também, José Fernando de Barros. Deixa eu fazer só um adendo. Eu ouço falar disso e acho isso uma coisa magnífica.
O governador Fernando Lima entrou no governo rico e saiu mais pobre. É verdade, é verdade. Né? Chamado o Caboclo Indômito. Fernando Lima, né? era lá do Passo de Camaragibe. Assim, ainda hoje está uma ponte lá que ele construiu. Está lá, ponto Fernando Lima. Ele está construiu, lá. né? Quando nós passamos pelo Passo para ir para aquela maravilha da Praia do Marceneiro, São Miguel dos Milagres, por ali e tal, obrigatoriamente Eu atravessamos não sei como naquela aquela ponte aguenta. A prova do quanto foi bem feita. Agora, você não acha que aquela ponte já deveria ser tombada, não? Ter sido Sim, tombada? seguramente. Você concorda seguramente, comigo? concordo. Talvez até fazer um ao lado ali e deixar aquela tombada. Pois é. Como você tem, sabe aonde? Em São José do Rio Pardo, a pontezinha que Euclides da Cunha construiu, acabou-se. Está lá mantido. Está lá mantido. E ao lado fizeram outra. Por favor, Deus. É interessante que o Fernando Lima, né? Daí o nome, o codinome Caboclo Indômito, né? Ele era um homem de muito pulso. À época chamavam-no de caboclo com uma indisfarçada ironia, com um sutil preconceito, né? Porque ele era moreno. Mas isso não impediu que ele marcasse época aqui em Alagoas como um grande governante, Bom, basta dizer, um indivíduo entrou com uma posição financeira X e quando saiu era X menos Y. Exato. E veja, e era um homem de um caráter inabalável. Houveram alguns problemas que envolveram o Fernando Lima, mas filhos, por conta dos filhos dele, o Zequinha e tal. Há pouco nós conversávamos sobre isso. Mas ele próprio não é? E muitos desses membros do Instituto, doutor Jerônimo, muitos desses, além de terem escrito diversas obras memoráveis, eles também se dedicaram a pesquisas, a amealhar documentos, a amealhar objetos. Nós temos no Instituto Histórico a chamada Coleção Perseverança, que é a maior coleção de objetos afro-brasileiros do Brasil. É uma das melhores, mais respeitadas do mundo. Objetos de culto da Umbanda. Houve o famoso quebra dos terreiros aqui, em 1912, não é? E justamente as peças que conseguiram ser resgatadas, essas peças estão lá no acervo do Instituto Histórico. Nós temos lá, por exemplo, um tronco de escravo, aquele no qual se amarravam os escravos. Está lá um tronco que é oriundo, inclusive, da minha terra, do engenho Itamaracá, em Murici. Nós temos roupas originais do famigerado Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Nós temos roupas do Marechal Floriano Peixoto, temos do Marechal Deodoro, temos armas da Guerra do Paraguai. Enfim, o Instituto ele tem um acervo que é valiosíssimo. Para não falar em livros, né? Para não falar em livros. E nem jornais. A biblioteca do Instituto e a hemeroteca, que é a coleção de jornais, elas são coisas extraordinárias e estão absolutamente informatizadas, e há de se fazer um registro aqui ao trabalho hercúleo, obstinado, que é empreendido pelo presidente Dr. Jaime Lustosa de Altavila. O Jaiminho, como nós o chamamos, apesar de já ter 80 anos, mas todo filho que ostenta o nome do pai sempre tem esse inho que o acompanha. Pois bem, mas o Jaiminho é um apaixonado pelo Instituto. É ele mesmo filho de um grande homem. Ele filho de um dos maiores homens de Alagoas. Né? O livro do professor Jaime de Altavila, o pai, a testemunha na história e no direito, até hoje é adotado na USP, na PUC. É um livro que é realmente uma verdadeira síntese do pensamento jurídico do Jaime de Altavila. O meu caro Diógenes Júnior, Dioginho, meu amigo pessoal, eu quando estive em Água Branca, eu tenho uma atração por história muito grande. Eu costumo sempre dizer que eu sou um historiador frustrado. Então eu conheci Lácio Heráclito, já faleceu, que Deus o tenha, que era esposo da escrivã. Então eu conversava muito com ele. Ele era um cidadão de 80 anos, quando eu andei por lá, comecinho da década de 90. Aí eu disse assim, o senhor conheceu, conversando ali dentro de um contexto, ele disse, o doutor Jaime de Altavila era advogado da Fábrica da Pedra. E uma vez eu fui para Maceió com ele, eu pequeno, e eu fiquei imaginando, na década de 30, talvez meados da década de 30, ele é advogado lá aqui em Delmiro, para ir naquela época para Delmiro, ele disse, doutor, era um dia todo de viagem. Era um dia todo de viagem. Eu pequenininho fui com ele. O nosso saudoso amigo, desembargador Paulo da Rocha Mendes, sim, ele contava que quando ele foi assumir a comarca de Piranhas, ele levou 2 dias para chegar lá.
pegava a famosa sopa, depois pegava um barco, enfim, para poder chegar lá em Piranhas. Pois bem, o Jaime de Altavilla, pai, ele morreu 2 meses antes de eu nascer. Eu nasci em 3 de maio de 70 e ele morreu no mês de março de 70. Mas morreu deixando essa obra já na poesia, na música. O Jaime compôs, tem uma música famosa, o Biatatá, que até hoje é reproduzida, né? As crianças, a música, a letra de Jaime de Altavilla, música de Ekel Tavares, o grande Ekel Tavares. Né? Passou por lá também? Não, Ekel não, porque o Ekel saiu muito cedo para o Rio de Janeiro, né? Toda a vida do Ekel, a vida produtiva, digamos assim, foi no Rio de Janeiro. Antes que eu esqueça, o público pode frequentar o ambiente, aqui não é um ambiente sagrado, mas o público pode ir lá? Pode e deve, doutor Jerônimo. E como é? Veja bem, nós estamos num momento atípico. Né? Nós estamos nessa situação de pandemia e aí o Instituto está trabalhando num horário reduzido. Mas, se Deus quiser, no começo do ano, nós haveremos de voltar à normalidade e o Instituto funciona das 8 da manhã às 13 horas, à 1 da tarde. E é aberto para qualquer pessoa, não precisa de agendamento prévio. Qualquer pessoa, grupo de estudantes, transeuntes, idosos, crianças, qualquer pessoa pode ir lá e passar pelo menos uma boa hora olhando todas aquelas estátuas, todos aqueles bustos, todas as peças antigas. O ano passado, os quadros, tem muitos quadros de Rosalvo Ribeiro, grande Rosalvo Ribeiro. Tem vários quadros. A formação de Rosalvo Ribeiro foi em Maceió ou Paris? Veja, o Rosalvo é daqui, mas foi financiado pelo governador Euclides Malta, que eram mecenas, e foi para Paris. Todos esses quadros que hoje estão no acervo do hoje Palácio Museu Floriano Peixoto, do Instituto Histórico e de alguns outros lugares, foram a paga que ele, Rosalvo Ribeiro, deu ao governo de Alagoas como retribuição por ter custeado esses estudos dele lá. Há quadros famosíssimos dele, do Rosalvo, e que são, inclusive, retratos, pinturas de pessoas da sociedade da época, como do Jonas Montenegro, que foi um grande benfeitor da cultura, que era membro do Instituto Histórico, da sua senhora. Então, tem lá esses quadros todos. E agora o Instituto tem também consigo aquele prédio da antiga Sociedade Perseverança, ali na Rua do Sol, onde funcionou também a Escola Técnica de Comércio, a ETCAL. Aquele prédio foi tombado pelo governo do Estado e, na gestão do governador Teotônio Vilela, ele foi cedido em comodato ao Instituto Histórico, o que propiciou que o professor Jaime pudesse estender parte do acervo que estava guardada lá escondidinha e agora está... Já está aberto? Está aberto. Ô, Jaime, você falou aí a questão dos jornais. Todos já estão digitalizados. Já microfilmados, né? Como é que a pessoa pode ter acesso? Você chegando lá... Você não tem acesso via computador não, né? Ainda não. Está havendo, o presidente Jaime está numa tratativa com a empresa que vai justamente fazer isso, para permitir o acesso. Mas agora você chega lá e diz, por exemplo, eu queria a Gazeta de Alagoas de 25 de março de 33. O rapaz vai entrar lá e vai lhe mostrar essa Gazeta. Toda ela completa? Toda ela completa, e você pode lê-la todinha, anotar, imprimir o que você quiser. Não é a modernidade chegando para facilitar a pesquisa. Imprimir? Imprimir. É possível imprimir. Lá é público, veja. O Instituto é uma instituição privada, mas o acesso é público. Não é? Qualquer pessoa, porque a ideia, doutor Jerônimo, do Instituto, como de resto, de todas essas instituições, é fazer com que nós possamos deixar para os pósteros a possibilidade dessa pesquisa. Do mesmo jeito que hoje nós reverenciamos, né, o nome de um Meroveu Mendonça, que foi desembargador do Tribunal de Justiça, de um Olavo Caé, que nós conhecemos ainda. Lembro-me dele, né? Na Rua do Comércio. Na Rua do Comércio, paletó, aquela figura né, sempre séria, tal. No futuro, quando as pessoas quiserem algo sobre Dr. Jerônimo Roberto Fernando dos Santos, é preciso que haja um lugar onde estejam lá as sentenças que ele prolatou, onde esteja lá uma atuação mais específica dele num determinado processo que teve repercussão social. Então, essa valia
de se deixar isso para as gerações que nos sucederão, ela é muito grande e é cada vez mais premente, porque, pasme, há estudos que dizem que, por conta dessa facilidade de imagens que nós temos hoje, certo, por incrível que pareça, as coisas se perdem com muito mais facilidade. Por quê? Vou lhe dar um exemplo. É muito raro, eu talvez seja uma das poucas pessoas que fazem isso ainda, é muito raro se imprimir hoje fotografia. Porque o senhor tira a fotografia no seu celular e deixa guardadinha lá numa nuvem, no que quer que seja. Às vezes acontece de você perder o celular, de você próprio desaparecer, e aí se perde. É mais fácil, doutor Jerônimo, nós conseguirmos imagens de Maceió na década de 30 do que imagens de Maceió na década de 2000. Veja que coisa incrível. Por conta disso, porque antigamente as pessoas tinham cuidado de fotografar e guardar. Isso é fato constatado, Constatado, né? Pesquisas mostram isso, de você fotografar e guardar. Hoje não. Poucos dias atrás, poucos meses atrás, eu busquei, mas foi uma busca rápida, mas busquei na internet imagens ali do viaduto Ibigato Falcão, na Praça do Bonfim, no Poço, sim, quando não existia o viaduto Ibigato. Não consegui. Mas existe, claro, mas veja, mas foi ontem. Aí eu, por curiosidade, botei lá, Praça do Bonfim em 1950. Aparece na hora lá. Por quê? Porque o famoso Guilherme Rogato, que era um grande fotógrafo, o famoso Japson Almeida, pai do nosso colega advogado Luiz Carlos Barbosa de Almeida, certo? Tem essas fotografias, tem álbum lançado das fotografias do Japson Almeida. O Arquivo Público, inclusive, publicou um livro memorável. Portanto, veja, esse debruçar-se sobre o passado é muito importante para que nós possamos compreender o presente, mas, sobretudo, para que nós possamos prospectar o futuro. Claro. Agora, meu caro Diógenes Júnior, diga-me uma coisa. Publicações da academia, vamos chamar de academia histórica e geográfica nossa, como é que se dão essas publicações, né? O Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas... Existe uma periodicidade? O Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, ele tem uma revista anual, que nós chamamos de revista, mas, em verdade, é um livro, não é? E, nesse livro, são compilados todos aqueles discursos que foram feitos de recepção e de posse no ano anterior, e também a produção mais recente de cada um de nós, dos membros. Pesquisas, textos literários. Então, essa revista, que eu não consigo me lembrar agora em que número ela está, mas são vários exemplares já, ela está lá disponibilizada no Instituto, e quando essa revista é lançada, ela é ofertada para as bibliotecas públicas, para as instituições culturais de todo o Brasil e para quem quer que chegue lá e diga: eu quero um exemplar da revista. Isso é gratuito. Eu, particularmente, gosto demais de pesquisar essas revistas do Instituto, as antigas, porque nós vemos coisas muito interessantes. Vamos ver se eu entendi bem. Quer dizer que eu chego lá, eu chegando lá, digo que eu queria um exemplar da revista do Instituto. A mais moderna, a mais recente que estiver disponível, lhe será ofertada sem nenhum problema. E tem lá em reserva? Tem, sempre tem. E aí, veja, além disso, existe a publicação, claro, dos livros, dos trabalhos nossos, dos membros, que esses são sempre editados às nossas próprias expensas, porque nós sabemos que Alagoas é muito difícil de a gente conseguir o patrocínio, né, de uma empresa, de uma pessoa jurídica para esse tipo de publicação. Quer dizer que o Instituto Histórico Geográfico, ele tem uma espécie de um verniz franciscano, né? Tem, porque são assim, doutor Jerônimo, infelizmente, todas as instituições culturais. De que vive o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas? Ele vive da contribuição mensal de nós, sócios, dos próprios associados. Nós somos 60 no Instituto Histórico e nós contribuímos com um salário mínimo anual. Para facilitar a vida, isso é dividido ao longo do ano, não é? Então, nós contribuímos com cerca de R$200 por mês para o Instituto. Além disso, pequenas subvenções que são destinadas pelo Poder Executivo, moto próprio ou mediante emendas parlamentares que são destinadas para esse tipo de ação também. Há alguns deputados que, pela sua ligação profunda com a área cultural, historicamente, sempre fazem isso. O deputado Inácio Loyola é um deles,
o deputado Silvio Camelo, que tem os pais na área cultural, assim como alguns vereadores, Eduardo Canuto é um que destina sempre muito recurso, né? Então, essa é a forma de essas instituições sobreviverem, como bem disse o senhor, franciscanamente. Quero fazer uma colocação para você, meu ilustre amigo, e veja isso apenas como uma perplexidade minha. Eu noto que a Paraíba, eu tenho raízes na Paraíba, eu noto que a Paraíba é um estado, em termos de cultura, mais dinâmico do que o nosso. Você percebe isso, não, né? Percebo. Percebo com uma certa tristeza. Pois é. Porque, veja bem, sem nenhum demérito. Não, mas nós estamos aqui conversando com a realidade. Sim, eu digo sem nenhum demérito para os nossos estados nordestinos, e vamos nos resumir a eles, nós não ficamos a dever, doutor Jerônimo, a nenhum deles. O Rio Grande do Norte teve Luiz da Câmara Cascudo. Sim. Nós tivemos Theo Brandão, que está ombreado a ele. Nós tivemos na Paraíba o romance do Zé Américo de Almeida, do Zé Lins do Rego, né, que são nomes tutelares, mas nós tivemos aqui, basta falar do Graciliano. Sim, mas eu falo em termos de produção literária. O que eu quero dizer é que, veja, é que, infelizmente, e esse é um problema que foi de muito tempo se prolongando, é que os poderes públicos não cuidaram, entre nós, de cuidar da perpetuação desse legado. Pois é. A casa de José Américo de Almeida, ali na beira da praia. Na beira da praia, lá em Tambaú, eu tive lá. Eu tive lá mais de uma vez também. Pois é. Não é? O que é que você foi fazer ali? Eu tive mais de uma vez. Eu também, eu fui ver o Zé Américo de Almeida. Eu vou ver lá. Você esteve no quarto onde ele morreu? No quarto onde ele morreu, na biblioteca. Mas você não chamou a mocinha que viu quando ele morreu? Isso não. E ele morreu com problema de fígado, né? Né? Não sabia. Foi. Pois é, mas veja, aquela casa, ela está mantida, certo? E é cuidada e muito bem cuidada. Tem uma bibliotecazinha lá? A bibliotecazinha lá, tal. Tá. Nós temos a casa do Graciliano, em Palmeira dos Índios, que ora uma administração cuida, ora a outra não cuida. Nós temos a casa do mestre Aurélio Buarque de Holanda. Mas, pelo amor de Deus, eu passei por lá. Pois é. Eu saí com depressão do outro lado. Pois é. Então, veja, material nós temos. Nós temos o material humano, nós temos o material da produção científico, literária e histórica. Agora, precisamos sim, e não é a cantilena, veja, de quem põe a culpa sempre no poder público, não. Mas nós também não podemos deixar de reconhecer que a ele, poder público, é que incumbe fazer essa preservação. É preciso que haja. É preciso que a gente exalte esses exemplos e é preciso que a gente estimule o conhecimento. A Prefeitura de Maceió adotou um procedimento louvável, em meu sentir, e isso há de ser reconhecido como mérito do prefeito Rui Palmeira, que foi espalhar nos pontos da nossa capital, na orla, essas figuras que nós temos lá hoje. Veja, é muito importante que chegue lá uma garotinha e veja no corredor Vera Arruda a Anísia da Silveira sentada. Porque isso vai despertar quem foi a Anísia da Silveira. A pessoa passa na praia e vê o grande Paulo Gracindo, que eu e você conhecemos. Mas veja, o meu filho não sabe quem é o Paulo Gracindo, porque ele não acompanhou o Bem Amado, que é o que fez o grande sucesso de público do Paulo Gracindo. E que era um belíssimo ator. Que era um belíssimo ator, extraordinário e tal. Está lá o Aurélio Buarque de Holanda, está lá o velho Graciliano, naquele passo dele hesitante. O velho Graça. O velho Graça. Então, isso aí é muito importante, porque gera a curiosidade e a curiosidade pode levar ao saber, pode levar ao conhecimento. Não perca esse raciocínio, não. Segura exatamente aí. O Graciliano, uma vez, estava... Sabe que ele ia engraxar o sapato lá na Praça das Caçoarinas e botava o menino para correr. Ele acreditava naquela máxima, mens sana in corpore sano. Então, ele ia fazer o sapato 10 voltas na praça. Aí um dos meninos cansou e ele desceu o cinturão. Aí um outro coronelão daquele disse: ô, Graça, rapaz, você está batendo demais no menino. Ele disse: olha, o menino é meu e a dose, quem sabe, sou eu. A dose, quem sabe, sou eu. Você sabe a dose do seu, no meu, a sou eu. A primeira mulher de Graciliano Ramos, aliás,
era muriciense, minha conterrânea, Maria Augusta de Barros. Prima do Tito de Barros, foi um grande poeta, fundador, cofundador e que você da academia, escreveu sobre ele. E que eu biografei, exatamente. E ela morreu naquela epidemia de febre tifoide e tal, e foi quando ele casou-se depois com Dona Heloísa, e que foi o grande amor da vida dele até o final. O meu caro Dioginho, esse Graciliano Ramos, às vezes eu estou lendo alguma coisa sobre ele e não deixo de fechar o livro e dar uma boa risada. Ele era viúvo já com 4, me corrijam, ele era viúvo e já tinha 4 filhos, mais ou menos. Isso. Aí ele conheceu essa outra mulher dele. Dona Heloísa. Dona Heloísa. Ela era de Maceió e estava passando férias já na casa de uns tios. Aí, essas coisas são ótimas. Aí houve aquele engraçamento, vamos chamar de um com o outro, e ela comunicou aos tios, né? Disse, olha, aquele cidadão que tem aquela loja, a preferida, né? Uma loja de tecido, ele passou ontem aqui, me deu boa noite, fez elogios, e aí o tio dela e a tia, olha, ele é um homem viúvo já com 4 filhos. Aí ela caiu na besteira de dizer a ele, pois ele nunca mais pisou na calçada. Nunca mais ele pisou na calçada dos tios da Dona Heloísa. Era um homem... Graciliano tinha um gênio forte. Um gênio forte, uma figura maravilhosa. Eu acho que todo jovem das Alagoas, professor do Meriano, deveria ter mais um conhecimento mais aprofundado sobre Graciliano Ramos. Isso. Não é verdade? O Alcides Carneiro, ele é tido e dito como o maior orador da Paraíba. Eu estive lá em João Pessoa há um tempo atrás e pude conhecer mais de perto uma obra sobre Alcides Carneiro. E não relutei, comprei 5 para dar aqui de presente aos amigos e tal. Comprei 5 e só tinha 5 lá, bagatela, precinho. Nós temos aqui um grande orador, ouço falar dele, eu quero que você me ajude, lá da região norte. O famoso Guedes de Miranda. Guedes de Miranda, mas você não encontra nada sobre ele. Veja... Você não encontra... Esse livro do Alcides Carneiro é um livro que trata de entrevistas, de discurso, etc. Mas do nosso Guedes de Miranda, nada. Guedes de Miranda, o nosso amigo Laurentino Veiga, sim, presidente da Associação Alagoana de Imprensa, lançou na década de 80 um opúsculo chamado Guedes de Miranda, Esse Esquecido. Meu pai tem esse livro, que foi presenteado ao papai pelo nosso querido Sapucaia. Sim. Pois bem, mas é a única obra específica sobre o Guedes. O Guedes já está a requerer um estudo maior. Pois é. Vários homens escreveram nas suas memórias ou nas suas histórias coisas sobre o Guedes, né? A oratória flamejante dele, exatamente, o cabelo assanhado, né? A paixão que ele tinha pela cultura grega, pela cultura helênica. Então, todos, nosso querido professor Marco Bernardo de Mello, por exemplo, foi aluno dele, fala muito bem do Guedes de Miranda. O doutor Zé de Freitas Lins, lançou um livro muito bom sobre aquele prédio histórico da OAB, ali da Praça do Monte Pio, e tem uma foto linda do Guedes de Miranda discursando. Nos 25 anos da Faculdade de Direito, o reitor era o Jaime de Altavilla, o diretor era o próprio Guedes de Miranda e o presidente Juscelino Kubitschek, o JK, veio a essa solenidade. Veio aqui. E quem saudou o Juscelino foi justamente o Guedes, Antônio Guedes de Miranda, o velho Guedes. Eu tenho conhecimento disso. E aí, ali naquela entrada ali. Naquela onde entrada. Hoje está, se não me engano, o busto de Rui Barbosa. Do Rui Barbosa. E então o Guedes fez, né? O Guedes todos dizem que era uma coisa, ele está sepultado lá em Porto Calvo, onde ele quis estar. Até ele faz alusão à árvore, né? Que era isso. Só a propósito dessas memórias nossas, lá na casa do Zé Américo, que chamavam ele de o solitário de Tambaú, que na época ele construiu aquela casa, só tinha aquela casa praticamente, você vê que na parte de trás está o jazigo dele e da mulher dele. Da mulher. Se não me engano, Alice, o nome dela. E tem um cajueirinho, meio murchinho e tal, e tem uma poesia, que aquele cajueiro foi ele quem plantou. Não sei se você lembra disso. Não me recordo. Pois é, você não se recorda. Mas você viu, tem um cajueirinho e tem uma poesia que ele fez, rapaz, para o cajueiro, e foi ele quem plantou o cajueiro. Ele que plantou. Você falou em orador, Jerônimo. Veja, eu me formei em 1993. A minha geração, na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas, teve o prazer, a honra, a satisfação
de ter como professor de direito penal um dos maiores tribunos do Tribunal do Júri de Alagoas, que foi o professor Antônio Aleixo, pai de Albuquerque. Esse eu conheci como profissional já. Pois é. O professor Aleixo, ele tinha algo de genial. Não era normal o Aleixo. A capacidade de memorização, para você ter ideia, eu assisti um júri do professor Aleixo, é um júri que ele estava fazendo lá a acusação de um homicida que havia assassinado a mulher após flagrá-la em adultério. Ele chegou lá, ela estava com o cidadão correu e ele matou a mulher. O Aleixo declamou um poema do famoso Guerra Junqueiro, 150 versos alexandrinos. E ele declamou, não estava lendo, não estava com ponto de ouvido, não. Ele tinha na memória. Ele declamou esse poema e nós todos embevecidos. O Aleixo não era um homem alto, não era da sua estatura, não é? Era um sujeito baixinho, mas quando ele assumia a tribuna, meu amigo, ele virava um gigante de 2 metros de altura. Uma cultura, repito, enciclopédica. Uma vez ele me deu uma aula sobre as catilinares, que eu fiquei assim, ó. Pois é. Eu estava fazendo um despacho, eu tinha chegado em Maceió recentemente, e eu estava com um livro sobre o Biru, as catilinares. Aí ele começou a divagar sobre aquilo, e eu parei o despacho, fiquei olhando e agora é um homem de um temperamento forte. Sim, veja. Um homem. Ele, no final da vida, inclusive, ele tinha alguns problemas de saúde, né, e isso atrapalharam o relacionamento social dele. Morreu jovem. Né, morreu jovem ainda o Aleixo. Mas eu acho uma injustiça muito grande, por exemplo, que o Antônio Aleixo não tenha recebido uma homenagem à altura dele. Eu digo aos meus amigos que fazem parte da direção da Ordem, nessas sucessivas gestões, eu digo, rapaz, é preciso que se instaure um busto do Antônio Aleixo, que se faça alguma obra com o nome dele, porque, veja, para a minha geração, repito, e olhe que eu sou de uma geração que ouviu Fernando Torinho no júri, que ouviu meu pai na época de advogado, meu pai foi um grande advogado de júri. Lauro Farias, não sempre que eu cito aqui, um esqueci. Lauro Farias, outro esquecido. Professor. Foi meu professor de Direito Civil. Contratos. Aquele vozeirão do Lauro. Exatamente. Aquele tamanhão, né, era um homem que por si só já impunha respeito. É isso, então, amigo, que essas instituições, elas fazem e fazem muito bem. Porque, veja, o homem... Nós, do ponto de vista humano, né, somos apenas, como versejou Augusto dos Anjos, esse conjunto de vísceras vulgares. Nós Augusto dos Anjos. Ele gostava dessas coisas. Ele gostava dessas coisas. Essas coisinhas leves. Tidas como mórbidas ou tétricas. Né? Né? Ele dizia o que ele foi, clavícula, abdômen, tudo, enfim, em síntese, o homem, conjunto de vísceras vulgares. Vermes das carnificinas. Os dedos carregados de peçonha, tudo coube na lógica medonha dos apodrecimentos musculares. Pois bem, nós, humanamente falando, somos apenas isso. Não é? Mas aquilo que a gente constrói, não. Alguns constroem para os seus, né? Alguns constroem para a sua família e fazem com que, como você tem o busto do Pedro Jerônimo, seu pai, na sua casa, né? Como eu tenho a estatueta da minha avó Isarelli na minha casa. Meu caro Diógenes Júnior, deixa eu dizer isso aqui só para não... Pago com o meu dinheiro, viu? Seguramente. Porque fazer homenagem com dinheiro público é uma beleza. Sim, não vai aqui nenhuma crítica, e não é nem aqui em Alagoas, eu estou falando lá para o pessoal da Bahia. Claro, fazer homenagem com o dinheiro público é uma beleza. Eu quero fazer com o seu dinheiro, meu amigo. Isso. E todas as homenagens que eu possa fazer ao meu pai, não é nada diante do que ele fez comigo. Exatamente. Absolutamente nada. E há essas pessoas, e elas são muito importantes para nós, né? Mas há também aquelas outras pessoas que puderam, que quiseram, que sonharam realizar para o outro, para a comunidade. Doutor Jerônimo, o século XX em Alagoas deve a Ibigato Falcão uma conta impagável. Eu sei. O que o doutor Ibe fez, foi muito próximo dele, não foi? Eu fui escrever a biografia dele também, tive essa honra. Veja, o que o doutor Ibe fez na área de saúde, na área da educação, para as pessoas humildes, carentes, até hoje o CEPA é o complexo educacional maior da América Latina.
obra dele, de Ibigato, secretário de Educação. Hospital do Açúcar, O a ideia Hospital dele, do Açúcar, que quando foi feito chamava-se Cavalo Morto, o aquela General região. Severiano, O sanatório, sanatório. a ampliação da Santa Casa de Misericórdia, a Escola de Ciências Médicas. Ele era filho único, né? Filho único de um pai que morreu muito cedo. Muito cedo. Pois bem, então, o que o Dr. Ibe fez? Repare, se ele tivesse pensado em construir para si, e não havia nada de errado nisso, não seria imoral, não seria ilegal, não seria censurável, mas se o Dr. Ibe tivesse criado uma rede educacional para ele, privada, ele estaria como esses grandes colégios que tem Brasil afora. Se ele tivesse criado, com o prestígio que tinha, um hospital para ele, privado, particular, ele teria ficado milionário. No entanto, ele não o fez. O Dr. Ibe pensou no próximo, ele pensou nas gerações de crianças que precisavam ser educadas, ele pensou nos indigentes que não tinham onde ser tratados. Então, o que um homem desse fez, graças a Deus, Dr. Ibe, é um dos poucos que em vida recebeu todas as homenagens aqui em Maceió e no estado todo. Tem o Hospital de Rio Largo com o nome dele, tem o viaduto. Claro, meu caro Diógenes Júnior, vamos fazer uma pausa. O nosso diretor de estúdio já sinalizou, ele não me lê. Esse rapaz, ele é uma grande dificuldade que eu tenho aqui, sabe? E ele olha de lá para mim com um olhar, sabe, iracundo. É um homem que tem moral. Exatamente. Então vamos fazer uma pausa brevíssima e voltamos em seguida para continuar essa conversa. Eu digo sempre aqui, eu tenho tido a sorte de convidar pessoas com as quais eu conversaria com um copinho d'água e tal, para a gente temperar a garganta. Nós evoluímos aqui por um bom tempo. Muito bem. Não saiam daí, muito obrigado pela assistência, por esse acompanhamento e voltamos já.